Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gabriel Dias. Mais uma vez estou com os senhores, com vocês. E dessa vez vamos falar sobre protocolos em locais típicos ou em locais de delito, ou locais onde foi cometido uma infração, Então, o que é o local típico? É o local onde foi cometido uma infração. É o local aonde foi realizado o não cumprimento da lei, gerando assim alguma consequência, alguma coisa negativa, E a esse local é dado o nome de sítio. Pois bem, o nome é sítio. O sítio também é chamado de local imediato. E o que é o local imediato? É o local onde alguém foi levado à morte, seja por terceiros, seja por um acidente, alguém vinha pilotando uma moto, o carro bateu, um carro que bateu em outro, e levou o outro a ter algum tipo de dano material ou dano físico, até mesmo a morte. Então, esse é o local imediato. Mas muitas vezes é perceptível que existe provas em locais circunferentes ao local imediato. E a esses outros locais é dado o nome de local mediato, Então, qual é a primeira coisa a se fazer nesse momento? A primeira coisa a ser feita se chama delimitar o local. Vou repetir para você. Delimitar. Você vai olhar em todas as suas dimensões para entender até onde vai o limite desse local, para que não comprometa investigações, para que não comprometa a elucidação dos fatos. Então você vai delimitar, e uma vez que você delimita o local ou os locais, e tem pessoas que são especialistas nisso, Aqui eu falo mais para os que são de segurança privada, porque precisam saber disso. Existe também um segundo passo. O primeiro, lembre, delimitar. Existe o segundo fato, que é isolar. Isolar. Uma vez que você delimita, você isola. Primeiro, delimitou. Segundo, isolou. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu, juntamente com a minha esposa, sofri um acidente de moto. Então, o que é que aconteceu? Foi necessário delimitar o local, embora muitas vezes os curiosos atrapalham, porque se aproximam demais e acabam fazendo aquilo que chamamos poluir o local aonde aconteceu o fato típico. Perceba que para acidente isso também é interessante. Então, qual é o motivo da delimitação? É saber como isolar. E por que eu devo isolar? Para que o local não seja poluído, para que não haja ali
impressões digitais, elementos de terceiros, que foram ali apenas para olhar, para entender o que ocorreu. E uma vez tendo delimitado e uma vez tendo isolado, temos o terceiro passo, a preservação do local. Por que a preservação do local? Porque muitas vezes há subtração, né, do local de alguns dos elementos que possam levar à elucidação daquela ocorrência, daquele fato típico, daquele fato antijurídico. Então perceba que isso é importante, né? Então, delimitar, isolar, preservar. Perceba que são um tripé. Delimitar, preservar, isolar. Desta forma, haverá menos dificuldades para que o fato seja elucidado. Claro que para os agentes existem protocolos que eles precisam saber a mais, né? Por exemplo, quem toca, por exemplo, em um corpo, né? Seja o corpo de uma pessoa, seja um corpo de delito, é o legista e é o perito e ninguém mais. Mas caso ocorreu este procedimento que não deve ser feito por terceiros, aquela pessoa precisa identificar o local por onde passou. Na verdade, ela não deve fazer isso. Mas uma vez que ela fez, ela deve identificar aquele local, sinalizar aquele local. Porém, o melhor é que não o faça, senão vai prejudicar o andamento das investigações, tá certo? Então, perceba como isso é profundo, né? Perceba como há pessoas que não sabem disso, né? Então, claro que existem contextos onde se encaixa protocolos como estes. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Espero que tenha esclarecido alguma coisa para você, ok? Desde já, um forte abraço.